Hoje vou contar para vocês a história de um cara que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas que foi super importante para a criação da Nintendo, Fusajiro Yamauchi. Então, bora nessa viagem no tempo. Tudo começou em 1889, lá no Japão, quando Fusajiro Yamauchi resolveu abrir uma empresa em Kyoto. Mas calma aí, não tinha nada a ver com videogames nessa época, ok? A Nintendo começou como uma fábrica de cartas de baralho chamadas Hanafuda. Essas cartas eram usadas em jogos tradicionais japoneses e fizeram o maior sucesso. O Fusajiro Yamauchi era um empreendedor nato. Ele viu uma oportunidade de negócio e decidiu investir pesado na produção dessas cartas. E adivinha só, deu super certo. A qualidade das cartas da Nintendo era top de linha, e elas se tornaram super populares no Japão. Mas vamos falar um pouco mais sobre o próprio Yamauchi. Ele nasceu em 1859 e cresceu em uma época de muitas mudanças no Japão. O país estava passando por uma grande transformação, saindo de um período feudal para se modernizar e se abrir ao mundo. Yamauchi soube aproveitar esse momento de transição para inovar e criar algo novo. E por que o nome Nintendo? Bem, o nome vem de 3 caracteres japoneses, Nino, que significa confiar ou deixar para, Ten, que significa céu, e Do, que significa sala ou companhia. Então, o nome completo poderia ser traduzido como Deixe a sorte para o céu. Poético, né? Nos primeiros anos, a Nintendo focou exclusivamente na produção e venda dessas cartas Hanafuda, e o negócio foi tão bem que Yamauchi conseguiu abrir várias fábricas e expandir a empresa. Ele foi um visionário que sempre estava de olho em novas oportunidades de crescimento. Fusajiro Yamauchi deixou um legado incrível. Mesmo sem saber, ele plantou a semente do que se tornaria uma das maiores e mais influentes empresas de videogames do mundo. A Nintendo evoluiu muito desde aqueles dias, mas tudo começou com a visão e determinação desse homem. No final da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava passando por um período de grande reconstrução e mudanças. E a Nintendo, que até então era conhecida pelas cartas Hanafuda, também precisou se adaptar a esses novos tempos. A Nintendo queria explorar novos mercados e diversificar seus produtos. Foi nessa época que eles começaram a investir em brinquedos. Isso mesmo, brinquedos. Eles começaram a criar produtos inovadores, como o famoso Ultra Hand, que foi um verdadeiro sucesso. Esse brinquedo foi inventado pelo genial Gunpei Yokoi, que mais tarde também ajudaria a criar o Game Boy. Mas eles não pararam por aí. A Nintendo percebeu que o mercado de jogos eletrônicos estava começando a crescer e decidiu entrar nessa onda. Eles lançaram o Color TV Game em 1977, que foi um console simples com jogos embutidos. Foi um passo importante para a empresa e mostrou que eles estavam prontos para inovar. Outra coisa legal dessa época é que a Nintendo começou a contratar novos talentos que se tornariam fundamentais para o futuro da empresa. Um desses talentos foi o Shigeru Miyamoto, que mais tarde criaria ícones como Donkey Kong e Mario. Com todas essas mudanças e inovações, a Nintendo estava pronta para se tornar a gigante dos videogames que conhecemos hoje. Eles passaram de uma pequena fabricante de cartas para uma empresa pioneira no mundo dos jogos eletrônicos, sempre buscando novas oportunidades e enfrentando desafios com criatividade e determinação. Lá nos anos 90, a Nintendo já era uma gigante dos videogames, mas eles queriam levar as coisas a um outro nível. Foi aí que eles lançaram o Super Nintendo em 1990 no Japão e em 1991 no resto do mundo. Ei, cara, que console incrível! O Super Nintendo trouxe várias inovações que mudaram o mundo dos games. Primeiramente, os gráficos eram muito superiores aos dos consoles anteriores. A paleta de cores era incrível e os jogos tinham uma aparência bem mais detalhada e viva. Além disso, o som também era muito mais avançado, o que fazia a experiência de jogar ainda mais imersiva. E não podemos esquecer dos jogos. O Super Nintendo teve uma biblioteca de jogos que marcou gerações. Quem aí lembra de Super Mario World?
Esse jogo foi um dos títulos de lançamento e rapidamente se tornou um clássico. E tem também The Legend of Zelda, A Link to the Past, Super Metroid, Donkey Kong Country e muitos outros. A lista é enorme e cada jogo trouxe algo único e especial. Outra coisa bacana do Super Nintendo foi o controle. Ele tinha um design ergonômico e botões extras que permitiam uma jogabilidade mais complexa e divertida. O famoso LR no topo do controle. Foi a Nintendo que popularizou isso. E sabe o que é mais legal? Mesmo depois de tantos anos, o Super Nintendo ainda tem uma base de fãs enorme. Muitas pessoas ainda jogam e colecionam os cartuchos dos jogos clássicos. E com as versões em miniatura lançadas recentemente, uma nova geração teve a chance de descobrir esses jogos fantásticos. Ainda nos anos 90, quando um cara chamado Satoshi Tajiri teve a ideia de criar um jogo inspirado na sua paixão por colecionar insetos. Ele pensou, e se as crianças pudessem capturar e colecionar criaturas em um mundo virtual? E foi assim que nasceu o conceito de Pokémon. Em 1996, o primeiro jogo de Pokémon foi lançado para o Game Boy no Japão. E adivinha só, foi um sucesso estrondoso. O jogo permitia que os jogadores capturassem, treinassem e batalhassem com seus Pokémon, e isso logo virou uma febre. Todos queriam ser um mestre Pokémon, mas o sucesso não parou por aí. A franquia Pokémon logo se expandiu para outras mídias. Em 1997, foi lançado o anime Pokémon, com Ash Ketchum e seu fiel Pikachu como protagonistas. O desenho animado conquistou o coração de milhões de fãs ao redor do mundo e ajudou a popularizar ainda mais a marca. E quem não lembra das cartas de Pokémon? A febre das cartas colecionáveis tomou conta das escolas e parques, com crianças trocando e batalhando com suas cartas. Era uma loucura. Pokémon não se limitou apenas aos jogos e ao anime. A franquia também lançou uma série de produtos, filmes, mangás e até um parque temático. E claro, não podemos esquecer de Pokémon Go, o jogo de realidade aumentada que virou uma febre mundial em 2016, levando milhões de pessoas às ruas para capturar Pokémon no mundo real. O sucesso de Pokémon é resultado de uma combinação de fatores: jogos envolventes, personagens carismáticos e um mundo rico e diversificado que continua a crescer e evoluir. Hoje, a franquia é uma das mais lucrativas da história e não mostra sinais de parar. Em 2006, a Nintendo lançou o Wii, um console que prometia algo totalmente novo: jogar com movimentos. Ao invés de apenas apertar botões, você podia mover o controle para jogar. Era algo completamente inovador e super divertido. O controle do Wii, chamado de Wii Remote, tinha sensores de movimento que detectavam os movimentos que você fazia. Por exemplo, em jogos de tênis, você podia realmente balançar o braço como se estivesse segurando uma raquete. Isso tornava a experiência de jogo muito mais imersiva e física. E, claro, todo mundo se divertia imitando os movimentos dos personagens na tela. Além disso, o Wii trouxe uma experiência de jogo mais acessível para todas as idades. Desde crianças até idosos, todo mundo podia se divertir com jogos como o Wii Sports, que vinha junto com o console. O Wii Sports tinha jogos como boliche, boxe, tênis e mais, e fez o maior sucesso. Quem aí não se lembra das épicas competições de boliche na sala de estar? Outro ponto legal é que o Wii incentivava a interação social. Muitos jogos eram pensados para serem jogados em grupo, com amigos e família. Era uma ótima maneira de reunir a galera e garantir boas risadas. E não podemos esquecer dos jogos incríveis que foram lançados para o Wii. Clássicos como The Legend of Zelda, The League Princess, Super Mario Galaxy e Mario Kart Wii marcaram uma geração e são lembrados até hoje como alguns dos melhores jogos já feitos. Com o Wii, a Nintendo mostrou que estava disposta a inovar e quebrar barreiras. Eles criaram um console que não só era divertido, mas também acessível e inclusivo. O Wii vendeu mais de 100 milhões de unidades e se tornou um dos consoles mais bem-sucedidos de todos os tempos. A Nintendo continua sendo uma potência no mundo dos videogames.
Com o lançamento do Nintendo Switch em 2017, eles trouxeram uma nova forma de jogar, misturando console de mesa com portátil. E, galera, o Switch foi um sucesso absurdo. Milhões de unidades vendidas e uma biblioteca de jogos que não para de crescer. Quem aí não curte jogar The Legend of Zelda, Breath of the Wild ou Animal Crossing, New Horizons? Mas a Nintendo não para por aí. Eles estão sempre pensando no próximo passo. Com o crescimento das tecnologias de realidade aumentada e virtual, a gente pode esperar que a Nintendo continue a inovar e trazer novas experiências de jogo. Quem sabe um dia a gente possa explorar o mundo de Pokémon em realidade aumentada de um jeito ainda mais imersivo. Além disso, a Nintendo está de olho no mercado de jogos mobile. Jogos como Pokémon Go e Mario Kart Tour mostram que eles estão dispostos a expandir e alcançar novos públicos. E com a força das suas franquias, é certeza de sucesso. Outro ponto interessante é o compromisso da Nintendo com a sustentabilidade e a responsabilidade social. Eles têm iniciativas para reduzir o impacto ambiental dos seus produtos e estão sempre buscando maneiras de contribuir positivamente para a sociedade. E o que vem pela frente? Bem, é difícil prever exatamente, mas uma coisa é certa: a Nintendo vai continuar a nos surpreender. Seja com novos consoles, jogos inovadores ou formas inesperadas de jogar, eles sempre encontram um jeito de manter a magia viva. Então, galera, essa foi uma visão geral da Nintendo nos dias de hoje e algumas especulações sobre o futuro. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais conteúdos incríveis como esse. Até a próxima!